Olá! Hoje a gente vai falar de uma história fascinante, a história de Palmas. Ela foi a última capital brasileira planejada no século XX. Uma cidade que nasceu de um sonho, de uma prancheta de arquiteto bem no coração do Brasil. Mas a grande questão é, o que acontece quando um plano perfeito, todo desenhadinho, dá de cara com a bagunça da vida real? É isso que a gente vai descobrir. Essa frase é de um dos idealizadores de Palmas, descrevendo a sensação de estar no local onde a cidade seria construída, quando ali só havia cerrado. E olha, ela resume tudo, não é? A ambição, a emoção, a ideia quase poética de criar uma metrópole inteira a partir do zero. Era essa sensação de futuro que guiava cada passo do projeto. Bom, mas para começar a gente tem que fazer a pergunta mais óbvia de todas. Por quê? Por que alguém no final do século XX decidiria construir uma capital inteirinha do nada? O que levou a essa necessidade, a esse empreendimento gigantesco? A resposta, como quase sempre, está na história. A gente precisa voltar a alguns séculos. O norte de Goiás, que hoje é o Tocantins, viveu um baita período de abandono depois que o ciclo do ouro acabou. A região ficou isolada, sem grana, sem infraestrutura. E esse sentimento de abandono foi crescendo, crescendo e alimentou um movimento separatista muito forte. E aí, em 1988, finalmente, o sonho se tornou realidade. A nova Constituição criou o estado do Tocantins. E claro, um estado novo precisava de uma capital nova. E aí os novos líderes do estado se viram numa encruzilhada. O que fazer? Eles podiam pegar uma cidade que já existia, como Gurupi ou Araguaína, e simplesmente adaptar, transformar em capital. Ou podiam fazer algo muito mais ousado, construir uma capital do zero, uma cidade ideal que fosse o símbolo desse novo futuro. Adivinha qual opção eles escolheram? Exato, a mais ambiciosa. Ok, então vamos mergulhar nesse sonho. Porque a visão para Palmas era quase uma utopia. A ideia não era só fazer rua, prédio, asfalto. Não, a ideia era criar uma cidade modelo, moderna, funcional e, o mais importante, que vivesse em harmonia com a natureza. A ideia era aprender com os erros e acertos de outras cidades planejadas como Brasília. E o plano diretor, o projeto da cidade, era grandioso. Bem no coração de tudo, a Praça dos Girassóis. Gigantesca, uma das maiores do mundo para mostrar a força do poder público. A cidade ia crescer espremida entre o rio Tocantins e a Serra do Lajeado. Duas avenidonas principais formariam um esqueleto e o corpo seria preenchido por essas enormes quadras. E tinha essa promessa no ar, sabe? De ser uma anti-Brasília. Mais flexível, menos rígida, com uma escala mais humana e mais verde. E essa palavrinha, quadra, era a peça-chave de tudo. Pensa em cada quadra como se fosse um mini-bairro, uma pequena cidade autossuficiente. A ideia era que cada uma tivesse seu próprio comércio, seus serviços. O trânsito pesado passaria longe, nas grandes avenidas, e a vida de bairro, mais calma, mais tranquila, aconteceria ali dentro, no miolo das quadras. Olha só o que os próprios urbanistas escreveram. Isso aqui revela a alma do projeto, né? Não era só sobre função, era sobre harmonia, sobre bem-estar, ecologia, comunidade. Uma visão linda, super idealista, sem dúvida nenhuma. Pois é, mas é aqui que nossa história dá uma guinada. Porque uma coisa é o que está no papel, no plano perfeito. Outra, completamente diferente, é a realidade, com gente de verdade, com política, com pressões sociais e económicas. O plano de crescimento da cidade era todo lógico, todo organizadinho. A cidade deveria crescer a partir do centro, em fases, uma grudada na outra, como os anéis de uma árvore, sabe? Isso faria com que o investimento em infraestrutura, asfalto, esgoto, luz, fosse muito mais eficiente. E, principalmente, evitaria que a cidade ficasse cheia de buracos, de terrenos vazios. Só que a realidade foi o exato oposto do plano. A política e a necessidade atropelaram a lógica. O governo, para atrair funcionários públicos, começou a doar lotes em áreas super distantes lá na frente, pulando todas as fases iniciais. O resultado? Vazios urbanos gigantescos bem no meio da cidade. Ao mesmo tempo, os trabalhadores que vieram construir a cidade não tinham onde morar e começaram as ocupações irregulares. E para tentar controlar esse caos, o próprio governador autorizou uma ocupação gigante, a Vila União, que virou o plano de cabeça para baixo. E o resultado de tudo isso, no fim das contas, não foi uma cidade. Foram duas. Duas Palmas, vivendo juntas no mesmo lugar, mas seguindo lógicas completamente diferentes. É um contraste impressionante. De um lado, a gente tem o centro planeado, monumental, cheio de ordem, com avenidas largas e muitos espaços vazios, a cidade pensada pelos arquitetos, e do outro lado a gente tem a Vila União,
que é a cidade que nasceu da necessidade. Ruas mais estreitas, uma escala mais humana, um crescimento orgânico, vivo, impulsionado pelas próprias pessoas que moram lá. E aí aconteceu uma coisa fascinante. Enquanto o plano diretor dizia que o centro era um só, a vida real criou vários outros. A Vila União não ficou esperando, ela desenvolveu o próprio comércio, seus próprios pontos de encontro, suas praças. Isso prova uma coisa: o coração de uma cidade bate onde as pessoas estão, não necessariamente onde os urbanistas desenharam no mapa. E se a gente olhar os números, essa história fica ainda mais clara. A densidade populacional na Vila União, a área que não foi planejada, é bem maior do que nas quadras do centro. É irônico, né? A ocupação espontânea acabou sendo mais eficiente em ocupar o espaço. E o mais interessante é que tanto a área planejada quanto a espontânea ficaram muito, mas muito longe da densidade que o plano original sonhava, o que ajuda a explicar por que Palmas tem tantos espaços vazios até hoje. Então, como é que essas duas narrativas, esses dois mundos tão diferentes, se juntam para formar a identidade de Palmas? A cidade hoje não é nem o sucesso do sonho dos planejadores, nem o fracasso total do caos. É outra coisa. É algo bem mais complexo e interessante. Talvez a melhor maneira de entender Palmas seja pensar nela como uma grande colcha de retalhos. É um tecido urbano costurado com peças muito diferentes. Tem os pedaços do plano modernista original, tem os remendos feitos pelas decisões políticas apressadas e tem o tecido vibrante, colorido, criado pelas próprias pessoas no dia a dia. É essa mistura que dá a cara da cidade. E isso nos leva a um conceito acadêmico que ajuda a entender cidades como Palmas, a ideia do tempo ausente. Pense assim, cidades que não nascem de um processo histórico longo, mas sim de um projeto para o futuro, vivem num presente meio estranho. O passado é quase uma lenda, e a identidade está sempre sendo jogada para frente, no que a cidade vai ser. Isso cria uma sensação de fragmento, de algo que ainda está se montando. E a gente vê os efeitos desse tempo ausente andando por Palmas. A gente vê o contraste gritante entre os vazios monumentais e a vida pulsante dos bairros. Vê a mistura de arquiteturas, dos prédios do poder, as casinhas construídas pelos próprios moradores. E a gente vê uma cidade que está sempre buscando criar seus símbolos, seus monumentos, para preencher essa falta de um passado mais profundo. A identidade de Palmas é a identidade da promessa, do que ainda está por vir. No final, a história de Palmas nos deixa com essa pergunta, que vale para qualquer cidade do mundo. O que define uma cidade? É o sonho do arquiteto, o plano perfeito, ou é a vida de verdade das pessoas que moram nela? Palmas nos mostra que existe uma tensão constante entre o desenho e a vida, e talvez a verdadeira alma de um lugar não esteja no projeto original, mas justamente na colcha de retalhos que é tecida, dia após dia, por quem chama aquele lugar de casa.